Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Lar Espírita Amor e Luz, o Leal. Agradecendo a querida Maria, agradecendo ao Ricardo pelo apoio, pela força. Vou pedindo licença para entrar no seu ambiente, na sua casa e convidando você para entrar aqui no meu. Hoje eu estou mostrando aqui pelo local que eu estou sentada, a minha sala. Sejam também muito bem-vindos. Boa noite, Simone Dias, querida. Falando do pensamento hoje, aguardando 2 minutinhos para começar. Venham chegando. Boa noite, Flávia. Gratidão pelas palavras de carinho sempre. Mais um pouquinho já vamos iniciar. Eu acho importante nós refletirmos juntos sobre o poder do pensamento, principalmente na época em que estamos vivendo, né? Como o nosso pensamento é tudo, precisamos de grandes controles. Vamos nos aquietando, mais uma vez pedindo licença para entrar no seu ambiente, na sua casa. Quem se sentir à vontade de colocar água, um copo com água, uma garrafinha com água, que o faça. Boa noite, Nicole. Boa noite, Miriam. Então, coloque a sua água para fluidificando. Falando do pensamento, o pensamento muda as moléculas da água, né? Vamos lá, nos recolhendo? Vamos nos colocando em situação confortável, esquecendo problemas, preocupações, sentindo o abraço amigo do nosso Mestre Jesus nos envolvendo, espiritualidade amiga a quem eu saúdo, salve, salve, espiritualidade do Leal que cuida tanto de todos nós. Vamos saudando também nossos mentores, os espíritos responsáveis pela palestra de hoje, que possam nos envolver, nos intuir, para que facilite o nosso entendimento do assunto e que nós possamos já sermos tratados em corpo e alma durante esse rápido encontro. E depois, no encerramento, faremos a fluidificação das águas. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pedimos licença de nossa parte para iniciarmos esse encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, gente querida. Esse livrinho Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, eu abri uma mensagem aqui antes de começarmos, que veio a calhar, lógico, a espiritualidade atuando junto com todos nós, que veio a calhar com a nossa reflexão da noite, que é sobre o nosso pensamento. Olha como começa. É o item 60, tá? Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Nossa mente, olha só, é como uma xícara. Ele está comparando a nossa mente a uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara está cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar a sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado dentro dessa xícara aí, né?
Então, está pedindo para a gente esvaziar a nossa xícara para um novo conteúdo dentro que ele está comparando com a mente. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca de cura. Todos nós, né? Mas as suas xícaras estão cheias de rancor, de impaciência, de preconceitos, de desamor por si mesmo e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, pensamentos de serenidade, de alegria, de amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza e com silêncio interior. Olha que legal. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso, você precisa esvaziar essa sua xícara aí. Do que ela está cheia? Gente do céu, quer mais do que falar de mente, de pensamento, do que a gente vai refletir aqui? Eu fiz algumas anotações aqui, espero trazer para a gente junto, porque é útil para nós, durante esse período de hoje aí. Nós temos que lembrar, gente do céu, que nós emitimos ondas através do pensamento. Pensamento é vida, né? Pensamento é força, é tudo que faz com que a gente entenda que somos seres, filhos de Deus e seres individuais. Porque a gente fica pensando assim, Ernesto Bozano, tá? Que fala que pensamento é vida, que é poder e que influencia, que faz com que as coisas se modifiquem. Olha só. Então, eu estava pensando aqui antes da gente conversar, né? Nossa, tudo na nossa existência depende de como nós pensamos. Já repararam isso? O nosso espírito também, pensamento e alma estão no mesmo lugar. Olha só, estudando também para esse nosso encontro hoje, eu busquei essas informações. Pensamento e alma estão quase que confundidas, estão no mesmo lugar. Então, quer dizer, não conseguimos ficar sem pensar, não somos algo diferente, tão diferente do pensamento, independente dele ser criado na nossa mente, que é um local do nosso perispírito. Olha o que eu descobri também hoje pra gente. Nós somos um conjunto de espírito, corpo mental, perispírito, que é o corpo espiritual, né? O duplo etéreo, que é onde está o fluido vital, que nos dá energia para a vida, e o corpo físico. Então, nós somos um conjunto disso tudo. Então, a mente, estando nessa área perispiritual, é onde se lança ideias e é onde a gente faz com que tudo influencie em nós mesmos, no universo e nos outros. Tudo se automatiza de uma forma desse princípio vital, desse princípio inteligente, né? Que está no perispírito e está no mundo. Nós estamos como se fosse mergulhados no oceano, como se fosse um peixinho. E dentro disso tudo. E nisso tudo, nesse fluido universal, nesse fluido vital, o princípio inteligente, nós estamos também sendo influenciados pelo pensamento de todo mundo. Nós aqui, agora, juntos nessa sala, nós estamos mergulhados no mesmo ambiente, porque nós estamos pensando sobre essas palavras que estamos citando aqui. Agora, você aí, né, que estamos juntos, qual tem sido o seu pensamento último? Qual tem sido o seu pensamento principal nos últimos dias da sua existência? Faz uma reflexão. Tem se lembrado muito de coisa negativa que aconteceu com você num período? Tem se lembrado de alguma coisa que fizeram para você que não foi legal? É isso que está tomando conta da sua cabeça?
Tem pensado muito numa doença que você tem ou que você tem sentido? Tem pensado muito no que está acontecendo com o planeta inteiro e está puxando para você um pouco dessa energia? Por que eu estou perguntando isso? Qual tem sido o seu pensamento último, assim, primordial? Porque nós puxamos para todos nós aquilo que pensamos. Nós somos aquilo. Joana de Ângeles falava, né? Olha o que Joana de Ângeles falava. Dize-me o que tu pensas, que te direi quem tu és e quem serás. Dize-me o que tu pensas, que eu te direi quem tu és e quem serás. E os espíritos, os nossos mentores, veem como é que nós estamos pelo nosso magnetismo da mente. Um espírito vê o que nós pensamos, porque o pensamento é matéria. O pensamento se forma, se plasma. Não é uma energia, não são ondas, nós não vivemos no meio de ondas. Então, o que a gente está pensando não dá para esconder para os espíritos, independente da evolução do espírito. Olha só, né? Por isso que quando nós estivermos desencarnados, ou os espíritos que estão perto de nós, conversam pelo pensamento, porque dá para se ler o pensamento. Né? Um médium que é um médium estudado, equilibrado, bom, a gente lembra de Chico Xavier, gente, ele lia o pensamento de todo mundo, né? Ele sabia até das existências pretéritas do gatinho dele, Nando, que tinha morrido em encarnação anterior com uma espinha de peixe entalado na garganta. Então, nessa encarnação, o gatinho dele tinha o miau dele lá, né? Rouco. Olha só, olha, então, só que independente, quando nós formos espíritos, independente da nossa evolução, nós vamos conseguir ler o que o outro pensa, principalmente se estiver encarnado, porque materializa. Como nós falamos, é plasmado o que a gente pensa. Por isso que nos tratamentos espirituais é visto plasmas de formas, pensamentos, de miasmas, de placas, às vezes até como animais nas paredes. E por isso também que Jesus pedia, orai e vigiai. Jerônimo Mendonça falava que a oração é a sublimidade do pensamento, né? Que nós, orando, a oração é trabalho em ação. Então, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, porque vai para a nossa... o pensamento vai para a palavra vai para a ação. A ação, se a gente repetir, cria um hábito. E o hábito cria o nosso caráter. Então, o que nós temos de caráter, de pensamento, desculpa, gente, de situação plasmada, é o que os nossos mentores vão dizer, ó, Celina é aquilo lá. É muita impaciência, é muita raiva, é muito amor, é muita paciência. O que a gente estiver pensando mais... Então, cuidado aí, você está pensando mais ultimamente em alguma coisa que não foi legal que alguém fez para você, transforma aí. Muda-se essa energia imediatamente, para que os seus mentores possam, inclusive, atuar nas suas situações de saúde, de resolver problemas com mais facilidade e você poder captar. Tudo bem? Nós começamos dizendo que o nosso pensamento, como já foi provado cientificamente, por um cientista lá que tirava foto da água das moléculas da água quando a gente fala palavras boas perto da água e fica aqueles desenhos de pedras preciosas, de grandes coisas assim maravilhosas que encantam a gente, mostrando que a força da nossa palavra, que é do nosso pensamento, modifica as moléculas da água. E no negativo, raiva, a gente falar palavras de raiva, palavras feias na água, fica também bem feia a molécula. Olha como nós podemos influenciar na água. Olha como nós podemos, muito mais do que a gente imagina que pode. É bem legal. E todos nós que estamos juntos nessa sala, nós temos um poder muito grande, muito mais do que a gente imagina. Por isso, na hora da nossa vibração final, vamos estar todo mundo junto, de coração muito junto, para a gente vibrar não só pelo planeta, como pela nossa situação de cura. Porque todos nós precisamos dessa força, não é? Nós precisamos da força da palavra, da força da oração,
porque realmente modifica. A nossa força da oração, a gente vai entrar no fluido cósmico universal, vai captar pra gente, isso daqui eu também anotei, quer ver? É bem legal. Ó, quando nós pensamos, nós agimos interferindo no fluido cósmico universal, o princípio elementar da matéria. Olha que legal. A gente pode mexer nesse mar que a gente está mergulhado, puxar para a gente a energia, que aí a gente vai pôr o que a gente estiver vibrando, né? Na hora, com certeza, nós vamos estar vibrando muito amor juntos, porque nós somos poderosos e vamos conseguir. E pedir a cura desse planeta, a cura das pessoas, para vir logo essa vacina que a gente está esperando, o mundo inteiro, para que a gente possa mostrar, não só para a gente, mas para todo mundo, a força de uma prece juntos, de uma palavra juntos. É muito legal. A mente humana modifica esse fluido e utiliza esse material transformado para emanar os nossos próprios pensamentos. Olha tudo que a gente pode fazer, que a gente não acha que pode, né? O que pensamos é matéria mental. É muito legal isso, muito legal. Espíritos veem o que estamos pensando e não precisa ter evolução, porque nós somos essa tela que nós falamos aí. Tem que ter cuidado com o que a gente está pensando, principalmente se a gente está perto de um médium completamente, né, equilibrado e estudado. Eles vão ver. Quando nós temos um desejo firme, que nem a gente vai fazer daqui a pouco a nossa oração, um objetivo firme, acontece. Aí vocês podem dizer assim para mim: Celina, se a gente tivesse pessoalmente, que se Deus quiser, brevemente vamos estar. Vocês podem falar: Celina, peraí, eu quero fazer uma pergunta. Então, quer dizer que se uma pessoa faz mal para mim, faz uma macumba para mim, ou faz um mal com aquela vontade, eu quero que aquela pessoa se prejudique, que desmanche o casamento, que perca o emprego, então vai pegar porque ela deseja firmemente? O que nós estávamos dizendo no início? Olha aí, vem aqui, pensa aqui junto comigo. Acorda quem está cochilando aí do lado, cutuca ele ali, cutuca ela aí do lado. Vem aqui comigo. A pessoa só consegue fazer mal pra gente, macumba só pega na gente, se nós estivermos na mesma faixa vibratória. Entendeu? Nós temos que estar na mesma faixa vibratória. Senão, todo mundo que a pessoa tem raiva, todo mundo que a pessoa não gosta, todo mundo que a pessoa deseja mal, porque infelizmente nós ainda não estamos só vivendo de amor para todo mundo e para tudo e para todos. Então tem hora que a gente sente raiva, tem hora que a gente fica pensando, né, certas coisas. Então, toda vez que uma pessoa fizesse isso, ia um batalhão de pessoas desencarnar, ser atropelada, acontecer um monte de coisa ruim. E não é assim que funciona. Lógico que nós somos responsáveis pelo que a gente deseja, pelo que a gente fala, pelo que a gente pensa, né? Mas nós não temos esse poder de fazer tudo que a gente quer para o outro, porque vai depender do que o outro estiver vibrando. O principal da nossa reflexão hoje é assim, o que eu estiver pensando, o que eu estiver vibrando, eu vou estar na mesma faixa vibratória, mesmo que seja do outro lado do planeta, com pessoas que pensem semelhante, não é completamente igual, semelhante, tá? Então, se eu estou pensando, se a gente está falando agora, nós todos juntos aqui, se nós estamos falando de melhoria do pensamento, de um encontro dentro de uma casa espírita, para que a gente se sinta melhor, se a gente está falando de vibrações que sejam boas para a gente, para o planeta, para o mundo, nós estamos em contato com pessoas de qualquer parte do universo que estejam nessa sintonia, desejando bem, fazendo uma oração, de repente fazendo um bate-papo também dessa forma. Tudo bem, gente? Então, vamos tomar cuidado nas horas que a gente não estiver pensando bem, né? Mudar o padrão vibratório por conta da nossa matéria mental, esse magnetismo pessoal que nós temos em relação ao outro. Presta atenção também de novo, gente. O que a gente atrai, o que faz com que uma pessoa se atraia pela gente ou que nos repudie? Tem gente que fala assim pra gente, inclusive no programa lá da rádio: mas eu não tenho sorte pra ter amizade com ninguém, pra ter relacionamento, pra casamento, pra namoro, pra nada. Muitas pessoas falam isso pra gente, perguntam, às vezes em message, em WhatsApp aí: olha, o que será que acontece comigo? Agora, há pouco tempo mesmo, na rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, a gente fazendo o programa Pronto Atendimento, uma pessoa perguntou:
Mas por que que não nada dá certo nos relacionamentos? Aí, o que foi respondido? Que depende também do que a gente está pensando, do que a gente está emanando, do que a gente está vibrando, porque nós somos magnetismo, nós somos energias pessoais. Então, mas acontece que tudo que está... Por exemplo, se eu estou num campo de futebol e tem uma briga, a briga acontece do meu lado. Se estou num quintal, num jardim ali, vem um monte de mosquito morder a gente, vem exatamente para aquela pessoa e quem está do lado não é mordido. Precisamos ver como nós estamos vibrando, como que nós estamos emanando para puxar para a gente tal ou tal coisa, tá? Então, quando a gente está num ambiente de maternidade, não é um ambiente legal? A gente está pensando ali em vida, em novas vidas, em alegria, em esperança, em amor. Tem gente que sente até perfume quando vai numa maternidade. É por conta da energia salutar. A mesma coisa da gente entrar e perceber um ambiente que faz evangelho no lar. É diferente. Parece que a gente se sente mais leve. E a gente mesmo se sente mais leve quando a gente está fazendo o nosso evangelho certinho no lar. Por quê? Porque existe ali energia de transformar para o melhor, da gente querer se revitalizar, de se modificar para fazer o bem para o outro e para a gente mesmo, para mexer com perdão. Agora, entra num pronto-socorro. Gente do céu, já sentiu a energia? Você sente energia de medo, energia de tristeza, energia de desespero. Por quê? Porque está sendo emanado ali. Uma hora chega um que levou um tiro, outra hora chega outro que foi atropelado, outro está doente ali com medo realmente de perder a existência ali, perder o corpo físico, etc. Então, olha a importância de fazermos evangelho no lar, que fica como se fosse fica pontos de luz, como se fosse não, ficam pontos de luz naquele ambiente e a espiritualidade sabe, olha, eu posso ir lá naquele ambiente porque eu consigo não só captar energia, como trazer energias boas com mais facilidade. Então a gente vai vendo que tudo é o nosso pensamento, tudo o que nós pensamos se transforma em matéria, porque é matéria, não é? Então, é a importância de vermos em que padrão vibratório estamos vibrando, né? Porque nós somos realmente seres que encarnamos, principalmente a gente que procura qualquer religião, não estou falando que seja só espírita, mas para que a gente possa se melhorar e ajudar ao outro. O auxílio ao outro. E outra coisa também, que dentro desse estudo veio para a gente, que eu busquei lá. Quanto mais você auxilia, quanto mais você é útil, quanto mais você trabalha no bem, você consegue modificar o seu tempo de encarnado. Você consegue aumentar. Por quê? Porque a espiritualidade precisa de você, do seu trabalho, da sua energia, para que ela atue também para auxiliar os nossos semelhantes. Então, até por inteligência, é melhor que a gente faça o bem, que a gente vibre no amor. Tudo bem? É bom que a gente tenha um trabalho voluntário, é bom que a gente tenha alguma atitude de estender a mão, de auxiliar. Isso faz com que a gente viva mais. E também a espiritualidade consegue fortalecer a nossa saúde. A gente servindo, a gente sendo útil. Olha só, para a gente pensar, gente, olha só o que a gente mexe para a gente pensar. A gente faz vibrar a matéria mental, vibrar a matéria emocional, afeta o duplo etérico, faz com que vibre os centros de força, vibra também os meridianos no perispírito, né? O centro de força no perispírito, vibra os meridianos, afeta a matéria cinzenta no cérebro, age no sistema nervoso, aciona plexos e gânglios e age no corpo físico. Para a gente pensar, mexe nisso tudo. Então, é importante que a gente pense bem. E para a gente falar, a gente tem que pensar antes, que nem a gente falou ainda agora, né? Então, antes que a gente fale alguma coisa, para a gente pensar, para a gente analisar se é verdadeiro, se é bom e se vai trazer o bem para a gente. Se não é verdadeiro, já não fala. Se não é bom, já não fala. E se não vai trazer melhoria ou para a gente ou para alguém, também não precisa falar. Porque olha tudo que nós estamos mexendo e fazendo vibrar através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos. Porque para sair a palavra é o pensamento que atuou antes, né? Existem situações de pessoas
que não são nenhum de nós que estamos aqui nessa sala, que estão sempre mal-humorados, sempre, o tempo todo. Lógico, a gente de vez em quando, uma hora ou outra, a gente está, né? Acordou mais cansado, não dormiu direito, ou então o dia não foi muito legal, tem hora que a gente está mal-humorado. Mas tem pessoas que tem um livro que se chama Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, Psicografia do Chico, que fala de um moço que ele só vive mal-humorado. Gente, aí estava explicando, né? Ele ficava mal-humorado com os netos, ficava mal-humorado com os vizinhos, ficava mal-humorado quando saía na rua, quando ia tomar um café na padaria. Tudo ele enxergava de uma forma muito negativa. Aí é explicado esse desgaste de energia que faz com que o ser humano morra antes da hora, estancando a existência porque não está usando o fluido vital de forma correta. Olha só como o nosso estado de pensar, de sentir mal-humorado, triste sempre, com raiva sempre, de cara feia sempre, prejudica a nossa existência, que nós estamos tendo mérito, né, de estarmos aqui encarnados, para que nós melhoremos, para que possamos evoluir, para que a gente possa aprender. E a gente ganhou uma corrida importante de espermatozoide para poder estar encarnado. Então temos que dar valor para a nossa vida, para a nossa existência, para o que fazemos, para o que temos de atitude na vida perante o outro, perante nós mesmos, né? Então nessa parte aí eles estão falando dessa existência diminuída por conta da forma de pensar e de sentir e de agir. E que a existência no bem, na condição de utilidade, como nós falamos, realmente aumenta os nossos anos de vida. O RNA no nosso sangue é mensageiro, né? Leva a mensagem para o núcleo das células. Então, quando nós estamos com raiva ou com alegria, com amor, com aceitação, que também vai levar para o núcleo da célula, o RNA vai levar, você adoece ou não. Então, veja bem, existe doentes e existe doença. A doença é quando nós trazemos para o nosso corpo uma situação que nós já psicossomatizamos na nossa mente, no nosso espírito, passou por tudo, fluiu no sangue, sistema imunológico, papapá, chegou no corpo, que é a doença, né? Que a gente costuma dizer, gente, o mal não existe, existe o bem. Então, a doença do corpo vai passar. A doença do espírito, que é na parte moral, que é na parte né, do que a gente sente realmente espiritual, a gente precisa tratar de uma forma mais delicada. Por isso que não é legal quando a gente vai no médico e diz assim, nós estamos sentindo dor, estamos com isso, estamos com aquilo, e o médico não acha nada. Quer dizer que a doença não está no corpo, está no espírito, na nossa forma de pensar, de sentir as nossas emoções. É muito pior do que a gente tomar um remédio e sarar o corpo. Olha só como são as coisas, né? Então não é legal, o médico não soube o que era, falou que era gripe, falou que era, né, algum vírus, etc. Então, quando a doença é no espírito, por conta dos nossos sentimentos, é pior. Porque aí, de repente, vai depender de várias e várias encarnações para curar, né? Então, a gente tem que se policiar para não ficar, pelo menos já que a gente ainda sente isso, não ficar muito tempo com raiva, não ficar muito tempo triste, não ficar na depressão, que é uma das maiores doenças agora do planeta, não é? Não ficarmos ansiosos demais, ansiedade, hoje o Brasil, o maior planeta ansioso, não entrarmos nessas faixas vibratórias que está atingindo todo o planeta e que está dificultando a cura do planeta. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que ser mais fortes. Nós temos que fazer alguma coisa através do nosso pensamento para mudar a situação atual do planeta. E o que faz com que a gente mude a situação atual do planeta, a nossa situação atual? A nossa forma de pensar. Não tem como. Nos fortalecermos na oração. A oração, né, como nós falamos no início lá, que tem potencial energético, é um fluido vivo. O nosso pensamento é um fluido vivo. E a oração é a sublimidade do pensamento. Quando nós vibramos em trazer paz, em trazer amor, a situação fica mais leve, a energia fica mais leve. O trabalho no bem é uma oração, né? Porque nós vemos a nossa sintonia espiritual elevada, ligada com os mentores de luz. Então nós temos que orar, fazer nossas preces muito mais do que estamos fazendo ainda, para que as coisas mudem, não é? E então teve uma vez que
Chico Xavier estava muito doente dos olhos. Lembra, vocês devem saber que às vezes sangrava os olhos dele quando ele ficava psicografando dias e noites, né? Depois do desencarne dele descobriram-se que ele tem mais de 500 livros psicografados. Então, né, na época, quando ele desencarnou, era 400 e pouco. Depois, né, ainda tem outros, mas ainda que eu acho que nem vieram ainda à tona. Então, ele pedindo auxílio para Emmanuel, com aquele sofrimento todo na vista, e ele dizendo que não estava aguentando, tal, tudo. Aí Emmanuel conversa com ele, dizendo que se ele desencarnasse naquela hora, naquele momento, ele não ia cumprir a missão dele e fazer o que ele tinha que fazer nessa encarnação. E depois disso, ele viveu muito mais anos ainda, mas sempre com esses sofrimentos. Ele tinha angina também, né? Que sofria com aquela dor terrível no coração. E aí, quando o Emmanuel falou para ele que ele tinha muito trabalho a fazer, aquilo motivou ele pelo fato de ser útil. E aí passou um pouquinho, ele melhorou mais rápido do que se imaginava, do que de repente a gente iria melhorar numa situação dessa. Quer dizer, a vontade dele auxiliar, dele servir, aquela mensagem de Emmanuel dizendo que ele ainda ia fazer muita coisa, motivou Chico Xavier a diminuir a dor dos olhos dele que estava sangrando. Olha só, gente, quando nós chegarmos a esse ponto de bondade, de evolução viva, graças, salve, salve. Então, quer dizer, muita coisa nós temos que entender que depende de nós, que depende da nossa forma de emitir essas energias. Tem uma situação também do livro Libertação, deixa eu ver se eu acho aqui, do livro Libertação, que o espírito de Margarida, que estava no leito doente, eu já li faz um tempo esse livro, eu não me lembro direito. Os espíritos influenciavam a Margarida mentalmente, porque nós sabemos, né? Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Está lá no livro dos espíritos. Então teve essa influência mental nessa mulher que estava acamada, doente, como se fosse uma hipnose, que era feita pelo Gregório, que era o chefe daquela falange toda, bem, né, negativa do plano espiritual. E ele colocou ovoides, espíritos de ovoide, o espírito que se deforma completamente, pega a forma de óvulos, de ovoide, para sugar o outro por conta de muita vingança, de muita maldade. O que Gregório fez? Colocou espíritos ovoide para sugar a energia da Margarida e tirar a força dela, porque ele queria que ela desencarnasse, queria acabar com ela, né? Aí ela foi inspirada com pensamentos de desespero, de mágoa, de raiva, de querer sair da vida. Olha como a gente tem que vigiar também quando vier esses pensamentos pra gente. Eu quero parar o que eu faço, uma vez que eu gosto, eu não quero fazer mais, quero deixar de viver, tá me doendo muito o que está me acontecendo. Gente, corta imediatamente esses pensamentos, tá? Porque nós estamos dando força para espíritos que nos sugam, que nos influenciam no negativo, tá? Mas tinha o espírito da Matilde, que era mãe de Gregório, um espírito de luz, que influenciou e conseguiu libertar Margarida dessa energia, desses espíritos. Então, nós temos emanações das mentes também espirituais. E sabe também outra coisa? Se eu penso numa pessoa e falo assim, mas aquela pessoa é grosseira, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa faz tudo errado, ela só pensa no mal, no negativo. Sabia que eu formo aquela pessoa como se fosse uma figura, uma reprodução dela, do lado dela, do jeito que eu penso? Vamos dizer, eu estou pensando que, de repente, a pessoa que mora aqui do lado da minha casa, ela é cheia de crítica, ela é cheia de preocupação, ela tem raiva de todo mundo, por exemplo. Aí, médiums também podem ver essa pessoa que eu criei plasmada pelo meu pensamento, como se fossem obsessores daquela pessoa. Olha tudo que o pensamento faz, olha tudo que eu descobri para esse nosso bate-papo hoje. Eu não sabia disso. Então, a forma que eu imagino o outro, eu posso criar uma pessoa igual dela do lado, como se fosse um obsessor, e o médium vê, ou então o espírito vê. Gente, e olha a nossa responsabilidade, hein? Olha, por isso que é legal você pensar aquela pessoa é boa,
ela pensa bem de mim, ela faz o bem. Se ela fez alguma coisa errada, foi sem querer, ela não teve a intenção. Como é válido nós colocarmos só coisas boas na pessoa, no ser humano, por mais que ela esteja fazendo coisas erradas ou não tão satisfatórias para a gente, porque nós conseguimos modificar a energia que aquela pessoa emana, pelo menos para a gente. É muito interessante. É muito interessante isso tudo em relação ao pensamento. Olha só, teve uma vez que também falaram para Chico, né? Perguntaram para o Chico num do final das palestras dele, lá dos trabalhos dele. Chico, como é que uma pessoa consegue ter o corpo fechado? Corpo fechado, sabe o que é? Né? Corpo fechado que o pessoal fala, não pega nada, não pega mal olhado, não pega nada. Sabe o que o Chico respondeu? Olhou bem calmamente para aquela senhora e falou assim: simplesmente tendo a consciência tranquila. Quer dizer, o nosso pensamento novamente nos guiando e mostrando quem somos. Se eu tenho a minha consciência tranquila do meu dever cumprido, de que eu não estou prejudicando ninguém, de que eu não estou desejando mal para ninguém, de que eu não estou falando mentiras, de que eu não estou falando coisas que vai prejudicar muitas e muitas pessoas, inclusive eu e o outro. Eu tenho o corpo fechado para coisa negativa que o outro me deseja ou me manda ou que possa acontecer de alguma forma. Importante. E aí eles estavam falando também nesse estudo que 70% do que nós temos na nossa vida é coisa daqui mesmo agora, do que acontece com a gente, por conta disso tudo que nós estamos falando. 20% nós trazemos das dívidas passadas, e porque a pessoa vive no passado, né? Aliás, 70% da pessoa vive no passado. 75% da pessoa vive no passado. 20% ela traz de encarnações, né, passadas. E só 5% as pessoas vivem no presente. Nós não nos colocamos numa situação de controle emocional. Tem um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Ele era um professor, se eu não me engano, pastor também, lógico, já desencarnado. Eu li quando eu era criança esse livro, O Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale. Maravilhoso, gente. Deve ter, acho que resumo na internet ou e-book, deve ter. Fala situações, não só de pessoas, como exemplos de situações que a gente deve vivenciar, como se fortalecer em oração, como não exagerar na preocupação e sair da condição de preocupação, como está aí a maioria das pessoas, né, vivenciando, ou vivendo no futuro, ou vivendo no passado, se esquecendo de viver no presente. Como tem também O Poder do Agora, o livro O Poder do Agora. Gente, que maravilha a gente saber controlar a nossa mente para o bem e para o certo que a gente tem que fazer e para o viver agora. Né? Então são livros que vale a pena para mexer na nossa condição mental, na nossa condição existencial. Então, pensar no bem, pensar no amor, modifica a situação da nossa água, modifica a situação da nossa vida, modifica o nosso ambiente e os nossos mentores vão ver que nós estamos vibrando coisas mais leves, coisas mais amorosas, coisas mais modificantes em relação à nossa evolução espiritual e ao nosso dia a dia. Vamos ver então, gente. Eu acho que eu já até passei do tempo que eu devia. Vamos ver a nossa união fortalecida, iluminada, começando do jeito que a gente falou, de esvaziar nossa xícara, que é o nosso pensamento, de coisa que esteja pesando demais, do rancor, da raiva, para que a gente não fique doente, para que a gente possa deixar derramar na nossa xícara da nossa mente alegria, leveza, harmonia, coisas boas. Vamos modificar isso? Ai, que legal, a Rosália está dizendo que tem esse livro. Qual? O Poder do Pensamento Positivo? Ah, encontrou no lixo, porque é um livro muito antigo, né? Era um livro que meu pai tinha, olha só, meu pai tinha lá no Rio, e aí eu peguei dele, meu pai já desencarnou, tal, tudo, e eu ainda tenho esse livro até agora. É super positivo, gente, leia. O Poder do Pensamento Positivo e O Poder do Agora. São autores diferentes, mas mexem com a nossa cabeça para situações atuais que a gente tem que fazer, que a gente tem que modificar. E esse livrinho também, né? Sempre Melhor, do De Luca, que tem mensagens reflexivas assim para o nosso dia a dia.
Gente, vamos tentar, então, nos unir mais forte do que sempre fizemos? Vamos relaxar mais uma vez aí? Pega de novo, põe mais pertinho de você a garrafinha de água, ou o copo de água. Relaxa. Relaxa para você poder sentir a espiritualidade aí do lado de você. Isso, vamos juntar, vamos unir os nossos corações numa força muito grande baseada no amor. Colocando em prática essa nossa energia que nós estudamos hoje, mostrando que o que nós emitimos volta para a gente e tem um poder tamanho a ponto de modificar o mundo, a ponto de envolver todo o nosso planeta Terra. Isso, respira. Jesus está aí do seu lado, do meu lado, do lado de todos, fortalecendo mente, coração, para emitir as melhores vibrações de amor, de cura, de paz, de mudança para melhor no espiritual e no material. Vamos pedindo que os anjos de Jesus, médicos, que trabalham com cura, que trabalham com medicação manipulada das nossas próprias energias, que coloquem nessa nossa água o remédio necessário para o nosso corpo e para o nosso espírito. Médicos de luz, nesse instante, também nos envolvem. Trazem cura. Por mais difícil que nós achemos a nossa situação, Deus nos surpreende sempre, a cada instante, a cada momento, a cada minuto, e usa sempre o que nós já fizemos e que fazemos de bom para nos surpreender. Nos momentos que mais necessitamos, é usado o que nós fazemos para nos curar, para nos tratar, para nos fortalecer. O que nós fazemos de bom. Essa água você pode tomar depois, no final, se acordar de noite e amanhã continuar tomando, não deixando acabar, porque tem aí o remédio necessário para cada um de nós. Essas vibrações de amor envolvem todo o nosso ambiente, todo o nosso lar, todas as pessoas que se encontram. E Jesus aplica também um passe no local de maior necessidade daqueles que estão conosco. Essas vibrações alcançam todos os nossos familiares aonde eles se encontrarem. Todos os nossos parentes. Todos os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos. Essa vibração de cura, de mudança, de transformação para o melhor, envolve todos aqueles que se encontram em hospitais, enfermarias, leitos de dores, em casa doentes. Envolvem médicos, enfermeiros, cuidadores, pessoas que trabalham em situação de socorro material e espiritual. Essas nossas vibrações de amor, de poder, envolvem todos os irmãos necessitados de qualquer forma, que se encontram nas ruas, que se encontram nos presídios, que se encontram nas casas de abrigo, de idosos, de jovens, de dependentes químicos, de crianças, de meninas, de mulheres. E faz uma transformação geral. Envolve todo o nosso Brasil. Envolve todos os países, todas as nações, todo o nosso planeta Terra. Porque amor é força, é mudança, é o bem.
e traz a cura para o nosso planeta Terra. A nossa vibração de amor tem luz, tem poder, tem a fé que transforma montanhas, que transporta todos os problemas, desmanchando, desfazendo preocupações, doenças, dores do corpo e do espírito. E nós agradecemos, pedindo nesse instante, com toda a nossa gratidão, pedindo força, luz para nossa casa leal, Lar Espírita Amor e Luz, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, a todos os médicos de luz que também cuidam de nós separadamente, para quem continue nesse trabalho de socorrer tantos e tantos corações, encarnados e desencarnados. Agradecemos a Falange de Maria, que sempre, sempre trabalha conosco, levando cura, levando socorro a todos os necessitados. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão, Maria Santíssima, gratidão a todos os mentores, gratidão aos nossos anjos guardiões, espíritos protetores, familiares, gratidão a todos que de alguma forma estão ligados a nós, encarnados e desencarnados. Gratidão por tanta misericórdia do Pai, por tanto auxílio, por tantas bênçãos. E assim, de nossa parte, nós vamos pedindo licença para encerrarmos as vibrações, o encontro e o tratamento da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente querida, que maravilha, obrigada pela companhia, obrigada por essas energias que nós sentimos aqui, de tanta força, de tanta beleza, de tanto amor. Que vocês sejam muito, muito abençoados. Tenham uma noite tranquila, de paz, de refazimento, que vocês possam se encontrar com pessoas amadas e queridas e nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Gratidão mais uma vez, Maria querida, gratidão, Ricardo, gratidão a todos vocês por estarem junto com a gente nessa noite abençoada. Até a próxima. Fiquem com Deus.